Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Esse é o nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui junto com você, aprendendo da palavra do Senhor, meditando naquilo que Deus deixou registrado para nós nas suas sagradas escrituras, né? E eu quero já te lembrar de não esquecer de deixar o seu joinha lá, o seu like, compartilhar esse vídeo, para que outras famílias, para que outras pessoas possam ter os seus momentos de estudo, de reflexão, de meditação na palavra do Senhor junto conosco também. Tá bem? Então não se esqueça de fazer isso. E hoje aqui nós vamos dar continuidade aqui na história dessa família aqui, né? Desses patriarcas que o Senhor está nos contando. E é interessante, Larry, que na semana passada a gente estava falando sobre o capítulo 37, onde nós tivemos ali a introdução da história de José, né? Esse grande homem que Deus vai usar poderosamente ali para salvar aquele mundo, né? Da fome, das coisas que vão acontecer ali mais para frente. E agora, no capítulo 38, o autor, a gente, fazendo uma leitura rápida, a gente tem a impressão que ele faz uma pausa na história de José para contar uma outra coisa, e às vezes, numa leitura rápida, a gente fica sem entender o porquê que isso acontece. Mas a gente precisa entender que esse capítulo ele é muito importante, até pelo fato de que ele vai trazer aqui nomes, vai nos apresentar pessoas que, se nós não tivéssemos esse capítulo, talvez quando nós dessemos lá em Mateus a genealogia de Jesus, nós íamos encontrar nomes ali que nós simplesmente não saberíamos quem são aquelas pessoas, né? Na genealogia de Jesus vai aparecer Tamar, Pérez, e sem esse capítulo aqui, nem eu nem você saberíamos quem são essas pessoas, porque não vai ser falado mais deles lá para frente. E outra coisa importante é que o autor ele está nos mostrando aqui fatos relevantes no propósito de Deus para a humanidade que estão acontecendo ao mesmo tempo que José está lá no Egito. Nós paramos na semana passada, no capítulo 37, quando José foi vendido lá pelos seus irmãos, vimos toda aquela história, e ele chegou à casa de Potifar. Nós já sabemos que José vai passar ali mais de 20 anos no Egito, né? Vai levar mais de 20 anos para que ele se reencontre novamente com a sua família. Então o autor vai nos mostrar aqui o que estava acontecendo com a família que ficou lá em Canaã, o que estava acontecendo com esses irmãos, e ele pega aqui para nos falar agora sobre Judá, que será sim lá na frente uma grande tribo, será responsável, é a tribo que dela vão sair os reis de Israel, dela vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus era da tribo de Judá, né? Quando às vezes a gente fala coisas, a gente nem entende o que está falando, mas quando nós dizemos que ele é o leão da tribo de Judá, é porque ele é descendente dessa tribo aqui agora. E o texto vai nos mostrar um pouco dessa história, dos percalços na vida desse homem, né? E toda a história dos patriarcas, né, ela mostra para nós, fica muito evidente para nós a graça de Deus, a soberania de Deus sobre a humanidade. Porque nós vamos aqui ver esse homem continuar tomando atitudes erradas, porque a gente se lembra que na questão ali com José, foi ele que suscita ali a ideia de não vamos matar, vamos vender o José, né? Porque senão o sangue vai ficar nas nossas mãos. Foi ele que tomou essa frente para fazer essas coisas, e agora aqui a gente vai ver mais atitudes de erradas, atitudes de desobediências contra as coisas que possivelmente ele tinha aprendido com o pai, de como era uma vida com Deus, como Deus queria que as coisas acontecessem. Ele conhecia todas as histórias, possivelmente ele conhecia a promessa feita aos seus antepassados, né? Mas mesmo assim ele decide ter atitudes erradas, como a gente viu e falou semana passada, como os irmãos eram diferentes de José, como as suas atitudes eram tão diferentes. E aqui agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa diferença aqui. Eu vou ler o verso 1, então, Larry, quer falar alguma coisa? Gostaria, amor. Uma coisa muito interessante, Andresa,
que a gente acha às vezes que Deus, né, não age. A gente vê o problema e não consegue ver a solução. É interessante o Judá, porque o Judá no versículo passado a gente aprendeu uma coisa, quer dizer, que eu nem comentei, né? Porque na verdade, primeiro de tudo, foi o irmão dele. Ele disse, olha, não vamos matar ele. O primogênito Rúben. O Rúben. O Rúben chegou e disse, olha, não vamos matar o nosso irmão, vamos deixar aqui, tá. Beleza. Só que quando o Judá se levantou para vender o irmão dele não estava lá mais. O Rúben estava lá numa montanha e tal, a história mostra isso. Ou seja, né, a gente poderia pensar assim, poxa, não tem ninguém aqui agora para resolver o problema. Mas daí levantou o Judá e disse, não, em vez de matar, então vamos vender o nosso irmão. Né? E uma coisa interessante, Andressa, é que Judá é o quarto filho de Jacó, filho de Jacó com Lia. Tá? Isso é muito interessante a gente saber também. Tá? E o que significa Judá? Judá significa louvor ao Senhor. Tá? E mais uma coisa que você comentou, que eu achei muito interessante, que lá no 37 fala, que no final do versículo do 37, 26, ele pediu para os irmãos não matarem para não encobrir a mão deles em sangue. Que isso era uma coisa muito séria. Sobre a vida deles, né? Era um pecado, inclusive, gravíssimo, né? Então são alguns detalhes que eu quis só comentar antes de você começar a ler, que são interessantes. A gente acha muitas vezes que, né? Não tem solução, mas no último ali Deus vai lá e põe alguém no lugar para fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente. Né? Soberania de Deus, né? Soberania de Deus. Vamos lá então, leia comigo, pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, vamos meditar aqui nesse capítulo 38 então. Verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Nós começamos aqui então a ver que Judá começa a tomar uma atitude errada. Ele sai da casa dos pais, né? Ele vai para uma cidade cananeia agora, né, Larry? Quer explicar um pouquinho para nós sobre esse nome aí? Seguramente, Andressa, assim, ele deve ter sentido o ó do ó, né? Com as atitudes que eles fizeram com o irmão. E aí não tinha nem coragem de estar olhando para a cara do pai. A gente até falou, né, Larry, na semana passada, que aquilo que eles fizeram com José, na verdade, trouxe um peso muito gigante para esses homens. Todos esses anos que eles vão passar ali, né, o pai achando que o filho está morto e tal, isso trouxe um peso para todos esses irmãos. E eu penso que Judá sai dali porque ele não estava suportando ficar naquele lugar, né, sabendo que mentiu, que enganou, que vendeu, tudo que fez, né? Exatamente. E outra coisa, então, interessante, Andrés, que ele foi para a casa de um adulamita. Adulamita é aquele que vive em Adulão, ou seja, ele vive na cidade de Adulão, por isso ele é um adulamita, tá? É para a gente poder entender melhor, né, como que é que nem eu moro em Londrina, então eu sou um londrino. Londrinense. Né? Um londrinense. Aqui, nosso caso agora eu sou um londrinense, né? Vamos lá, então. Isso aí. Então ele já começa assim, né, ver como é interessante. Nós temos as nossas atitudes erradas, o nosso coração tá pesado do pecado que a gente fez e a gente veja buscar o caminho certo, né, do arrependimento. Não, a gente foge, igual ele está fugindo aqui. E vamos ver o que acontece nessa cidade, então. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Olha aí o que a gente está vendo, é diferente, totalmente diferente do que Abraão fez com o filho Isaac, de buscar a preocupação de preservar a família da aliança, a família com que Deus tinha feito um pacto, né? Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac, Isaac faz a mesma coisa com Jacó, e agora que Judá, ele sai dali, ele foge daquele lugar, ele vai morar num lugar fora da aliança de Deus, fora do lugar que Deus colocou para estar, né? Porque ele pertence a essa família e a terra onde ele devia estar era ali com a sua família. Ele sai dali, agora ele se casa com uma mulher cananeia, né? Aí você fala, só porque era de uma outra
raça, vamos dizer que um outro povo. Não, era alguém, eram povos que tinham muitos deuses, que adoravam muitas outras coisas, que não conheciam a Deus, estavam fora da aliança. Então, ele não teve esse cuidado, ele desobedece aquilo que estava sendo feito pelos seus antepassados, né? Ele sabia de toda a história, né? Casou com um povo diferente do povo dele, né? Hoje esse povo, gente, hoje não, na época era entre Síria, Líbano, Israel, né? A Jordânia, esse povo vivia naquelas regiões ali, tá? E uma outra coisa interessante, Andresa, o termo cananeu, do povo cananeu, ele pertencia aos jebuseus, os amorreus, os heveus e os gigazeus, né? Tudo povo que a gente vai ver Israel lutar depois. Exatamente, é um povo aí pra frente, né? Então é só para as pessoas entenderem melhor. Então vamos ver aqui, esse homem então agora se casa com essa cananeia, e aí o verso 3 vai nos dizer assim: a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou por esposa para seu primogênito. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Antes de eu ler o verso 8, Larry, eu queria explicar aqui o que vai acontecer nessa sequência aqui. Existia uma lei que vigorava com os povos do Oriente, não era algo somente do povo hebreu, somente do povo da aliança, aqui da família de Jacó, chamava a lei do levirato. Era uma lei muito comum ali entre eles, onde assim, você se casou com um homem, esse homem morreu sem deixar filhos, você se tornou viúva sem ter descendentes, então agora você deveria se casar com o irmão do seu marido, ou de repente com o mais próximo dele, o parente mais próximo ali, para quê? Para que você tivesse filhos, para que essa mulher desse sim uma descendência a esse homem que morreu. Até por conta das questões de terras, de bem que eles tinham. Como a mulher não tinha essa autoridade, essa visibilidade, vamos dizer assim, precisava que existisse uma descendência ali para que essas coisas ficassem, ele herdasse essas coisas. Então, era muito comum que isso acontecesse. E isso é o que a gente vai ver acontecer aqui agora, é a atitude que Judá vai tomar aqui, diante de que Deus fez com que seu filho mais velho, que tinha se casado com Tamar, morresse. Então a gente vai ver isso acontecer. Mais tarde, lá com Moisés, nas leis de Moisés, essa lei do levirato será incorporada às leis de Moisés e vai vigorar entre o povo de Deus até Jesus, até ali em Mateus a gente vai ver falando sobre isso, né? Então, só para que você entenda o que está se tratando, que não foi algo que Judá resolveu fazer porque ele achou que era legal fazer aquilo. Era uma lei da época, né? De todos os povos ali. Eles seguiam tudo isso, né? Isso. E o interessante ali, Andressa, é que ele teve os 3 filhos, né? O o Onã e o Selá. O e o Onã nasceram lá, na cidadezinha que nós vimos lá de Adulão. Sim. Né? E o Selá já estavam em Quezibe, né? Já estava em Quezibe. Então, esse é um detalhe interessante para a gente poder falar. Entender como que essa família está se montando ali, né? Exatamente. Então, vamos lá, verso 8, então. Depois, então, que Deus fez com que morresse, então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Aquilo que a gente explicou agora. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair em terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os meus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela.
Meu Deus. Andresa, aqui realmente é um detalhe muito interessante que nós temos que conversar e mostrar o que está acontecendo aqui nesses dois casos, porque Deus matou esses dois primeiros filhos, né, de Judá. E como que se vê, é muito interessante que lá no 7º, ele fala que o Judá, que o era mau aos olhos do Senhor, né? E já o irmão dele, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Então existe uma coisa muito interessante que nós temos que entender aqui, né? Primeiro, ele era mal aos olhos do Senhor. O que é ser mal aos olhos do Senhor, Andressa? Meu Deus. Né? Como que é interessante, porque aqui ele era mal, quando fala era mal aos olhos do Senhor, gente, ele está vendo, porque só Deus está vendo o que tem no coração desse menino, né? Era só Deus. E ele não era uma criança, ele já era um homem adulto, porque ele já estava casado, né? Mas ele era mal. O que significa isso, Andressa, ser mal aos olhos do Senhor? Olha só que interessante. Muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo o nosso pensamento, os nossos desejos, sabe? As coisas que muitas vezes são más até para a sociedade, mas Deus está vendo. Deus está vendo o que está acontecendo dentro de cada um de nós. É aquela coisa, né? Às vezes nós aparentamos para o outro uma imagem, mas Deus sabe que realmente nós somos, né? E eu fui buscar, sabe, Andressa, o que significa ser mal aos olhos do Senhor, né? E eu procurei bastante informações para tentar entender isso, do que significa, porque sempre quando se fala de Deus, ele está vendo uma coisa dentro, uma coisa nossa, uma coisa que é praticamente só nós, muitas vezes, que sabemos daquilo. Tu entende? Que as pessoas que estão fora, às vezes percebem algumas coisas, mas não é sempre que isso acontece. Então eu vi 3 traços de personalidade que caracterizam uma pessoa má. Olha só. Primeiro, uma pessoa narcisista. Certo? Uma pessoa narcisista, ela precisa da admiração dos outros para que ela fique bem. Então ela vai fazer coisas, né, que as pessoas se admirem dela. Mas no fundo são coisas más. Exatamente. Mas no fundo são coisas más. Ou com intenções más. Exatamente. Olha só, uma outra característica, gente, é as pessoas maquiavélicas. Aquelas pessoas que só pensam em benefício próprio. Tu entende? Aquelas pessoas que elas fazem as coisas para os outros, fazem tudo, mas que benefício eu vou ter por fazer isso para determinada pessoa? Que tipo de benefício que eu vou ter, né? Em fazer alguma coisa para aquela pessoa? Eu não faço assim como a Bíblia fala, que nós temos que fazer o que uma mão dá, o outro não pode nem ver, né? Então, olha só essa característica que eu achei fantástico. É exatamente isso, né? Ela faz coisas em benefício próprio. Ela faz, mas é para ter um retorno de alguma forma daquilo que ela está fazendo, né? E uma outra coisa, uma outra característica de uma pessoa má é aquelas pessoas que se divertem com o sofrimento dos outros. Meu Deus. Né? Que a gente também consegue. Essa aqui a gente até pode ver e pode identificar nas pessoas. Então, olha só, Deus estava enxergando isso, por isso Deus tirou a vida dele. Interessante você falando isso, que às vezes a gente está ouvindo isso e está pensando em algo muito distante, né? Isso é muito longe de mim, muito eu não sou assim. Mas olha uma coisa bem prática dessa última característica que você falou aí, né? Quantas vezes, analise no fundo do seu coração, seja sincero com você mesmo, mas se já não aconteceu isso na sua vida, às vezes você tem alguém com quem você não simpatiza muito, né? Com quem você não tem muito assim, e de repente você vê aquela pessoa passando por alguma situação ruim, por alguma situação difícil, um sofrimento, e lá no fundo, assim, às vezes você fala, Deus pesou a mão, e você tem uma alegria, chega a ter uma alegria no coração de ver a pessoa passando por aquela situação, né? Então, como a gente tem que com esses personagens que a Bíblia vai nos trazendo aqui, né? E fazendo uma análise de nós,
Poxa vida, né? Assim como a gente olhou lá as atitudes dos irmãos de José no capítulo anterior e falamos, né, sobre você ter ciúmes de pessoas que Deus tem levantado, que Deus tem usado, de coisas que Deus tem feito na vida do outro. Será que muitas vezes a gente não se porta como esses irmãos ali se portaram com José? Aqui é a mesma coisa, né? Será que a gente não tem essas características, né, que os outros não estão vendo, mas Deus sabe o que está lá no fundo do seu coração, agora, né? Olha que interessante, Andresa, esse segundo irmão, né? O Oná. O Oná. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. O outro, né, era o que ele era. Gente, existe esses dois tipos. Vê se você não conhece alguém assim. Olha só como que é interessante. Claro que ele fazia por um objetivo dele aqui. O que ele fez e que era mal aos olhos do Senhor, ele não queria dar Eles não estavam cumprindo, ele estava enganando o pai, né? Ele não queria dar um filho, né, para o irmão dele, na verdade. Que fosse certo? reconhecido como filho do irmão, né? Porque seria o que, e aí seria o que ele levaria todos os privilégios. Sim. Né? Era muito mais fácil realmente ele casar com uma mulher que ele amasse, que ele quisesse. Tem um filho que seria considerado dele. Mas então, ele não era um homem mas ele mal, mas ele fazia coisas más. Olha só como que é interessante. O primeiro não, o primeiro ele era, no coração dele ele era. E esse não. Esse ele fazia coisas, ele tinha atitudes de fazer coisas más aos olhos de Deus. Quanta gente nós conhecemos que é assim, graças a Deus da misericórdia do Senhor de não matar a gente por causa disso, André. Dá o tempo para a gente poder se regenerar e Deus voltar. Faz isso hoje. Né? Imagina só, por causa de ganância, por causa de qualquer outra coisa, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, olha, essas duas experiências, nós vamos ver daqui para frente na Bíblia, Andressa. Tantas pessoas que nós muitas vezes não entendemos. Por quê? Não entendemos. Mas aconteceu isso, porque a pessoa, mas assim, externamente não se vê nada. Essa pessoa fez, por que Deus permitiu? Mas você não conhece o coração. Sim, você conhece Deus, como né? esse menino que fazia o mal aos olhos do Senhor. E o outro não. Então, às vezes, a gente não tem respostas, né? Achando, e julga, inclusive, Deus, por causa de algumas atitudes, né? De algumas coisas que Deus faz. Então, gente, prestem atenção, que é um ensinamento muito interessante para nós. É isso aí. Amém? Até aqui, a gente vê que essa associação que Judá faz com o povo cananeu ali, já rendeu para ele uma esposa fora da aliança, um casamento fora da aliança, já rendeu para ele 2 lutos precoces, né? Então, como que a gente tem que cuidar das atitudes da gente no nosso dia a dia, né? Porque são consequências que nós vamos carregar ao longo da nossa vida, né? Esse homem jamais vai esquecer desses 2 filhos que ele perdeu, né? Vai ter um momento que ele vai ter que voltar para a casa do pai, algo vai ter que acontecer ali. Mas são coisas que, como que a gente pode dizer, são evitáveis, né? Se a gente estiver atento àquilo que Deus tem para nós, ao propósito que Deus tem para nós, à vontade de Deus na nossa vida. Vou ler aqui mais um pouquinho, então, a partir do verso 12 agora, então. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não havia sido dada por mulher a ele. Então Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela e no caminho ele disse: venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito?
Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Meu pai. Meu Deus. Olha, Andressa, como que... Parece novela. Como que é interessante. Aqui, essas características aqui, nós vemos hoje no dia a dia, né? Primeiro, eu queria... Não que eu acho que a atitude dela foi correta, né? Sim, não. Mas como que é interessante o que Deus faz e como que Deus organiza as coisas, age no meio de tudo isso, né, Andressa? Olha só, lá em cima no 14, no final, porque via, sei lá, porque via que Selá já era homem, e ela não foi dada como mulher para ele. Né? Ou seja, um tempo Tamar, passou e Judá não entregou ela como esposa para o Selá. Sim, né? Ela tinha uma promessa. E nessa época, gente, era horrível uma mulher ficar, né, viúva, por exemplo, e não ter. Meu Deus do céu, era um problemão isso. Era tipo né? assim, ela percebeu que ela estava ligada à família de Judá só por deveres, né? Porque o texto nos informou que o fato de Judá ter mandado ela para casa do pai lá era porque ele estava com medo que o filho mais novo também viesse a morrer como os dois últimos. Ou seja, ele estava colocando a culpa nela da morte dos filhos. E agora, como o tempo se passou, ela continua ali. Ela não podia se casar com outra pessoa porque o Judá fez a promessa que ela se casaria com o filho mais novo. Então, ela está amarrada nessa família só pelo dever, né? E tu vê, né, Andressa? Judá estava culpando uma coisa que Deus tinha feito, né? Mas ele achou que a mulher que estava com problema, e por isso os filhos estão morrendo. Por isso, eu acho que Deus, vários motivos, né? Mas eu vejo assim, a atitude dessa mulher, depois de saber disso, né? Até, entre aspas, errada, logo, uma né? atitude errada, né? Que ela foi, aí se transformou numa prostituta, mas aí você vê todas as passagens desse homem, por exemplo, né? Já estava viúvo, já fazia tempo que não fazia alguma coisa lá e tal, né, Andressa? Olha só como uma coisa vai puxando a vai outra. Puxando, né? Você começa a fazer uma coisa errada e vai uma atrás da outra. Aí o que acontece? Aí ele comete também o erro, comete o pecado, e aí por cima de tudo isso, é o que nós temos que entender nessa passagem, que significa o seguinte: quando nós fazemos coisas erradas, coisas fora do propósito de Deus, nós deixamos rastros. Não há oculto que não venha ser revelado. Nós deixamos rastros. Foi o que aconteceu, exatamente isso. Ele pegou, aí, o que aconteceu? Ele deixou todo aquele material, inclusive para provar que ele era o pai daquela criança no futuro. Vamos ler então aqui o que ficou? Vamos lá. Verso 19. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher, e além disso os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem a quem pertence essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Olha se não é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Ele foi lá, ele fez a coisa errada, e aí depois ele mesmo nem foi lá pagar o que ele devia, mandou um amigo, né? Para que socialmente ele não fosse visto naquela situação, né? Aquela que a gente
faz coisas e não quer que as pessoas vejam para que a gente não passe vergonha. O texto até fala isso aqui, como a gente consequência esconde. dos nossos erros. Né? Temos erros, cometemos erros, deixamos o rabinho para trás. No português, claro, é exatamente isso que aconteceu. Né? E muitas vezes não queremos resolver o problema, né? Mandamos os outros lá. Nem assumimos, né? O que fazemos. Nem assumimos o que fazemos. Mas lá no final, aí é uma coisa que melhorou um pouquinho a história, que eu gostaria que você lesse até o final, Andressa, para a gente poder entender também. Tá, antes de ler, eu queria até falar assim, né? Você vê, aquela pessoa que fez tudo errado, primeiro enganou essa nora, né? Dizendo que daria o filho, e a intenção do coração dele não era fazer isso, não era entregar o filho para ela. E aí tem toda essa atitude ali depois da morte da sua esposa, e aí agora diante de algo que ele ouviu sobre a sua nora, ele estufa o peito como eu sou o santo. Eu sou o santo. Eu sou o perfeito, eu sou o que estou fazendo tudo certo e agora eu vou fazer justiça na vida dessa mulher. Eu vou ser juiz na vida dessa mulher porque ela é uma pecadora. Eu não. Eu não. Né? O dela é grave, o meu não. Vamos lá então, vou continuar aqui lendo a partir do 26, né? Isso. Judá os reconheceu, e diz, Judá reconhece então os objetos que ele havia deixado com ela, né? Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não dei a ela Selá, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Aqui começa a restauração desse homem. Porque sem o reconhecimento de quem você é, assim como a gente viu lá com Jacó, sem ele reconhecer que ele era o Jacó, o enganador diante de Deus, não houve restauração, né? Primeiro de tudo, ele reconheceu e assumiu a consequência dos seus erros. Essa, para mim, é a palavra que finaliza tudo isso, sabe? Assumiu as consequências do seu erro, né? Porque viu que tudo que ele tinha feito estava errado e tinha feito errado. Sim. Tá? Andresa, eu gostaria que... E o texto fala, e nunca mais teve relações com ela. A atitude dele mudou, né? Como a postura dele mudou, né? E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Gente, tudo na nossa vida, tudo tem a mão de Deus, tudo tem o controle de Deus, todas as situações, Deus enxerga dentro e fora da gente. Deus sabe de tudo. Deus corrigiu a situação que esse menino fez com essa mulher. Tanto é que lá pra frente nós vamos ver, falar o nome dela, né? Deus sempre no controle de tudo, sabe? Sim. Se fosse por nós julgarmos essa situação, nós íamos fazer como ele julgou até Deus, a consequência da morte dos filhos dele. Dos filhos, né? Culpou Deus por tudo isso. Mas eu acredito muito que sempre a sabedoria de Deus, ela está no controle de tudo sobre as nossas vidas. Isso é o mais importante que nós temos que entender, de tudo isso. E a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? A graça, a soberania de Deus. Só a título de curiosidade, né? Lá na genealogia de Jesus, além de Maria, nós vamos ter outras 3 mulheres que é falado ali, né? Tamar, que era uma cananeia e se passou por prostituta. Nós vamos ter a Raabe, que era uma prostituta lá da cidade de Jericó. E nós vamos ter a Ruth, que era uma moabita, né? Que se torna uma judia depois. São 3 gentias, né? Então a gente vê ali como a mão de Deus vai agindo, como a salvação que Deus tem nunca foi só para um povo, mas a partir daquele povo, né? Porque aqui a gente tem 3 pessoas fora da família da aliança, fora da cultura, 3 mulheres que foram muito importantes e que por isso são até mencionadas na genealogia de Jesus. E nós conseguimos entender, Andressa, que Deus conhece o nosso interior, conhece as nossas ações, conhece as nossas intenções.
intenções. Isso é algo muito forte. Sempre. Amém? Amém. Eu quero orar por você, quero preparar você, porque na semana que vem nós vamos voltar para o José e tem maravilhas aí para acontecer e para a gente compreender e entender cada vez mais. E que fique nos nossos corações essa palavra de hoje. Para mim, mexeu uma barbaridade comigo. Sim. E eu espero que tenha mexido e fortalecido a fé de cada um de nós, cada um de vocês aí. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar diante do Senhor, Senhor Deus, nessa noite, Pai. E que o Senhor, Pai querido, esteja à frente das nossas vidas. Que o Senhor realmente esteja escaneando os nossos corações, Pai. Mas que se tiver alguma coisa de mal no nosso coração, que não agrada aos seus olhos, que o Senhor esteja tirando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja restaurando nos nossos corações, Pai. E se nós fazemos alguma coisa que não é boa aos seus olhos, Pai, que o Senhor esteja nos incomodando, Pai querido, fazendo com que nós possamos mudar e fazermos aquilo conforme a sua vontade, Amém. Pai. Coloca nos nossos corações, mexe conosco, Pai querido, é o que nós pedimos ao Senhor, que nós possamos ser restaurados pelo Senhor em todos os tempos, Pai. Amém. Nós te agradecemos por cada um daqueles que estão escutando, cada um daqueles que estão ouvindo a Tua palavra nessa noite, Pai, que o Senhor esteja restabelecendo a vida de cada um também. Amém. Nós te agradecemos nesse momento, Pai. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém irmãos. Amém. Vem para a sala. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E nós te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.